Adventismo, a profecia que se calou. Nós reservamos este momento para trazer para vocês as informações sobre as mais importantes e famosas seitas que existem no Brasil e pelo mundo afora. O Adventismo do Sétimo Dia, que já tem mais de 144 anos, e começou com o fundador John Andrews e Ellen White em 1863. A Igreja Adventista do Sétimo Dia conta em todo o mundo aproximadamente 120 templos espalhados pelo mundo, em quase todos os países do mundo. A Igreja Adventista, ela alcança uma elite alta da sociedade. São pessoas da elite que fazem parte da igreja. Eles prezam muito pela cultura. Os adeptos do Adventismo do Sétimo Dia, eles procuram os cursos de nível superior para poder não só desempenhar suas funções eclesiásticas, como também sua vida profissional em comum com a sua família. São aproximadamente 7.000 escolas e faculdades espalhadas por vários países do mundo. A ascensão de Ellen White se deu de 1844 até 1915. Essa mulher, que foi praticamente conhecida pelos adventistas como a fundadora do movimento Adventismo do Sétimo Dia, como nós conhecemos. Ela baseava na sua escola de profetas. Todos aqueles fundadores de seita tiveram os seus mestres, tiveram os seus antecessores, tiveram os seus patriarcas, tiveram aqueles que lhes orientaram no que tange a criação dos ensinos e das doutrinas. No caso da Ellen White, foi John Andrews e também William Fox, pastor da Igreja Batista. Ela se baseou através desses homens que ela começou então a fazer o estudo na Bíblia Sagrada e ela começou então a falar sobre as profecias. Ela também predatou a vinda de Jesus para mais de 50 vezes. Muitas profecias que essa mulher começou a falar e profetizar. Ela dizia que tinha muitas visões. E ela colocava também as suas profecias, as suas predições, no mesmo patamar canônico da Bíblia, coisa que nenhum de nós podemos fazer. Quando fala dos profetas, nós conhecemos na Bíblia que a nação de Israel era dirigida por Deus através do ministério de profetas. O capítulo 1 do livro aos Hebreus diz que antigamente Deus falava de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E a nós, nesses últimos dias, tem nos falado pelo seu Filho. Então não cabe à Igreja de Jesus, nesta dispensação que estamos agora, dirigir as nossas vidas pelo ministério de profetas, porque o ministério de profetas foi do tempo dos patriarcas, do tempo da lei, do tempo de Israel. A nação de Israel era dirigida pelo ministério de profeta. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre profetas, nós vamos ver Paulo falando aí em Coríntios. Então tem três coisas dentro da igreja que o profeta tem a função de exortar, de edificar e de admoestar a igreja de Jesus. Nós não podemos receber orientações através de profetas para dirigir as nossas vidas, não, pessoal. Porque a profecia real, ela está aqui. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aqui no livro do Apocalipse diz assim, no capítulo 1, versículo 3. Feliz o leitor e os ouvintes que observam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. A palavra que temos que seguir, a profecia, é a Bíblia Sagrada, a verdadeira profecia que está aqui no livro sagrado, a palavra de Deus. A Bíblia é o canon, ou seja, a profecia fiel, com canonicidade, o canon para a igreja de Jesus. Também o apóstolo São Pedro, ele fala, que nenhuma profecia foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A Ellen White, ela tinha problemas, Ela tinha problemas de anomalia na sua mente. Isso já foi comprovado. E eles tentam explicar, no capítulo 8, versículo 14 do livro de Daniel, nós vamos aqui para o livro de Daniel, ela tenta explicar o que essa palavra que está aqui no livro de Daniel,
Está referindo-se ao povo dos Macabeus, né? Respondeu: 2.300 noites, manhãs, depois disso, o santuário será estabelecido. Baseado aqui nesse versículo do capítulo 8 do livro de Daniel, versículo 14, a Ellen White tentou fazer uma escala de contabilização de dias para trazer exatamente o dia da vinda de Jesus. Isso estava predatado para outubro de 1844, e que é conhecido historicamente como o dia do desapontamento. A partir daí, então, ela criou outras heresias, criou outra mentira. Uma grande heresia dita pela Ellen White foi que a porta está fechada. Todos nós que conhecemos a Escritura Sagrada sabemos que a porta está aberta. Jesus mesmo diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Também nosso Senhor, no capítulo 7 de Mateus, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição eterna, e muitos são os que entram por ela. Mas a Ellen White dizia que a porta da salvação estava fechada. É uma coisa que nós não temos uma explicação, nem por ela mesma, ela sabia explicar. Como que é isso? Que até a porta da perdição está aberta, mas a Ellen White dizia que estava fechada. Outra heresia fortíssima que a Ellen White inventou foi, ela dizia que Jesus estava no santuário purificando os pecados. Foi essa heresia que ela postergou depois do desapontamento de 1844, quando Jesus não veio. Porque ela fez uma matemática lá, baseado no livro da profecia de Daniel, para dizer que Jesus viria em 1844. Como Jesus não veio, então ela inventou outra heresia, falando que o Senhor, no santuário, estava purificando o pecado. Isso é verdade? Em que a Ellen White se baseia para dizer isso? Vamos saber na Bíblia o que Jesus está fazendo no céu neste momento. Vamos abrir aqui no livro de Hebreus, para nós sabermos o que exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo lá nos céus, nesse instante, neste momento, no qual a Ellen White dizia que ele estava lá fazendo a purificação dos nossos pecados. Vamos ler aqui, capítulo 7 de Hebreus, versículo 25, que diz: é por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. Então, qual é o serviço que o nosso Senhor está fazendo em função de sua igreja agora? Intercedendo, pessoal. Nosso Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo. Ele não está, como a Ellen White falando no gerúndio do verbo, purificando o pecado de nós. Não, porque na cruz o nosso Senhor diz: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele terminou, ele consubstanciou a obra da redenção da humanidade. A Ellen White diz que Jesus está purificando. Mentira, porque a Bíblia nos mostra aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que o sumo sacerdote, o nosso Salvador e Yahushua, está nos céus, ressuscitado, assentado no trono, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pela sua igreja. Assim seja? Diga graças a Deus. Ela tem uns livros famosos. A Ellen White escreveu vários livros. Ela escreveu muitos livros, né? Mesmo com seus problemas psiquiátricos. Ela escreveu o livro de Patriarcas também. O Grande Conflito, que é um dos mais famosos dela, traduzido em mais de 40 línguas, né? Patriarcas e Profetas. O Desejado de Todas as Nações. E também Veredas. Na cadeira pontífica da seita, houve um momento lá em que eles tiveram uma discussão para que quem ficaria como a papisa da seita, né? Teve uma Giannice Saltram, e ela queria ficar como a mestre. Foi uma polêmica, foi necessário eles fazerem um concílio. E no final, eles consideraram a Ellen White como uma remanescente, e a Giannice Saltram como
nascente, né? Para poder ficar as duas. Questões políticas do interior da igreja. A Ellen White ela fez muitas mudanças sobre o ensino sobre o sábado. Ela começou a dizer que a pessoa, o cristão que não guardasse o sábado, não seria salvo. Eu vou repetir. A Ellen White dizia nos seus ensinos heréticos que a pessoa, o cristão que não guardasse o sábado, não teria direito à salvação. Será que ela está certa em falar isso? Ela está correta em falar dessa maneira? Vamos aqui para a Bíblia, capítulo 15. Nós não vamos ler, nós vamos apenas mencionar capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. No primeiro concílio da igreja, não entrou em pauta a questão do sábado. O apóstolo São Pedro, junto com os demais apóstolos do primeiro concílio da igreja, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, houve um concílio em Jerusalém. E uma coisa que o Pedro e os apóstolos, eles enfatizaram, foi a questão da fornicação e a questão também de comer carne sufocada. Se fosse tão importante a questão do sábado, eles colocariam também. A pergunta, por que nós cristãos guardamos o domingo? Os adventistas guardam o sábado. Vamos analisar o seguinte, pessoal. Deus, ele tem o kairos dele com relação a nós. Ou seja, o tempo. A Bíblia fala sobre dispensação. Dispensação. O apóstolo São Paulo fala isso lá na carta aos Efésios. Os estudiosos da Bíblia, os teólogos, eles pegaram essa palavra que Paulo diz lá na Epístola aos Efésios e fez uma distribuição de tempo. Então, no estudo escatológico, com relação a Israel e a Igreja de Jesus, que somos nós, existem tempos probatórios, ou seja, dispensação são tempos probatórios dos quais Deus trata com o seu povo de uma determinada maneira. Então vamos lá. A primeira dispensação, inocência, no tempo lá do Jardim do Éden. Depois, após o pecado, consciência. Depois veio a dispensação patriarcal. Depois veio a dispensação da lei. Depois da lei, veio a dispensação dos profetas e, em seguida, a dispensação da graça do qual nós estamos. Note bem, nós, povo de Deus, povo brasileiro, povo argentino, americano, aqueles que não são judeus, porém são de Cristo, nós que não somos judeus, Deus tem um tratamento diferente para conosco. É interessante lembrar o seguinte, que Deus, ele dirige para 3 tipos de povos na Bíblia. Para judeus, para os pagãos e para a igreja que somos nós. Nós agora estamos vivendo o tempo da graça. Neste tempo da graça, nós podemos ver dentro do Novo Testamento, Paulo dizendo lá na carta aos Romanos, que o fim da lei é Cristo para a justificação daqueles que creem. Jamais nós cumpriríamos a lei na sua essência, na sua 100%. A palavra de Deus é clara que uma vez transgredindo um dos quesitos da lei, estamos debaixo da maldição de todas as leis. Nenhum homem conseguiria fazer isso. E Jesus Cristo veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Então, o fim da lei é Cristo para a justificação daquele que crê. Quanto à questão do sábado, a lei está restrita aos judeus. Os judeus, até hoje, os ortodoxos, eles guardam o sábado. E por quê que nós, cristãos, guardamos o domingo? Foi porque Constantino trocou lá? Não. Desde o início, o povo cristão, ou seja, os discípulos de Nosso Senhor, eles começaram, então, guardar o domingo, não propriamente guardar o domingo, mas domingo separar para louvar a Deus, para se reunir, para meditar na palavra, por causa da ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição se deu na Páscoa, que foi no domingo. O livro do Apocalipse diz que no dia do Senhor, João foi arrebatado. Esse dia do Senhor que está se referindo no Apocalipse, refere-se ao dia de domingo, ao primeiro dia da semana. Esse primeiro dia, você vai ver também em vários lugares aqui no Novo Testamento, Paulo, os apóstolos reunindo no primeiro dia da semana, para falar, para orientar o povo de Deus. Então nós vemos que desde o início, os apóstolos de Nosso Senhor, tanto Pedro, Tiago e João,
o apostolado de Cristo e o apóstolo São Paulo, que veio depois, eles se reuniam no domingo, entendeu? Agora, lá na Galácia, houve alguns judeus que começou então a dizer o seguinte: olha, vocês têm que guardar o sábado. Nós somos povos judeus. E nós, para alcançar a salvação, nós temos que guardar o sábado, nós temos que praticar a circuncisão. E aqueles que estavam entrando na igreja, que eram gentios, que eram pagãos, ou seja, gentios, aqueles que não eram da comunidade judaica, aqueles que eram da Fenícia, de outros lugares que não faziam parte da comunidade judaica, eram considerados como gentios ou pagãos. Eles entravam na igreja e esses judeus ortodoxos estavam dizendo assim: olha, vocês têm que circuncidar, vocês têm que praticar a circuncisão para serem salvos. Entendeu? Eles começaram a falar isso aí. Então Paulo chegou e aqui no capítulo 1 aos Gálatas, ele diz assim: de fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado dos céus, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que seja anátema. O que quer dizer anátema? Maldito. Anátema quer dizer maldito. Paulo estava dizendo: olha, estão dizendo aí que vocês têm que praticar a circuncisão, que vocês têm que guardar o sábado, têm que praticar isso e aquilo para ser salvo. Isso aí, isso eu não ensinei para vocês. E Paulo, o apóstolo, ele era da tribo de Benjamim, ele era judeu. No entanto, ele reprovou a sugestão dada por os judeus que estavam infiltrados na igreja, querendo disseminar heresias, querendo disseminar, colocar divisão entre os povos novos convertidos da igreja, da Galácia, com essas questões, incluindo o sábado. Entendeu? Nós não guardamos o sábado, primeiro, porque nós não somos judeus. Segundo, porque nós não estamos na dispensação da lei, estamos na dispensação da graça. Terceiro, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Bom, a Ellen White, ela ensinou a inexistência do espírito. Ela diz que quando a pessoa morre, é como um animal, que uma pessoa não tem alma, a pessoa não tem espírito, é apenas uma matéria. Será que o que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, vamos aqui para Mateus, capítulo 10, versículo 28. Ela diz que nós não temos alma, que nós morremos e a matéria fica ali e acabou. É isso que a Ellen White ensinou. Mas será que a Ellen White está certa no seu ensino herético? Vamos aqui para o capítulo 10, versículo 28 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Diz assim: não temais aquele que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. O que é geena? Geena é uma palavra grega que se refere a um lixão que existia em Jerusalém. Um lixão que permanentemente ficava queimando. Esse lixo comum que nós conhecemos aqui em São Paulo, qualquer parte do Brasil. Então, só que esse lixo, ele ficava ali, na maioria do tempo, queimando. As pessoas jogavam ali o seu lixo e ali ficava queimando. Então, Jesus, para fazer uma analogia do inferno, ele referiu-se a Geena. Entendeu, pessoal? Geena quer dizer, no significado da palavra grega, Geena significa lugar de tormento. O tormento do inferno. Jesus está falando aqui do lançar a alma na Geena, quer dizer, no inferno. O capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, versículo 19 a 31, fala da parábola do rico e do Lázaro, mostrando a existência do céu e do inferno. A Ellen White diz que a pessoa morre e fica lá, como um animal, como uma matéria, como um tijolo, como uma madeira. Mas nós vamos ver aqui no livro de Eclesiastes, vamos aqui para o Antigo Testamento, o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Vamos aqui ler o que está escrito aqui. Vamos lá. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento.
Amor, ódio. Agora, o que eu queria ler mesmo não é bem esse aqui. Eu quero ler o versículo aqui, que eu anotei, que eu fiz uma anotação errada aqui. Mas o versículo que eu quero ler aqui em Eclesiastes é aquela parte que diz assim, é, parece que é 12:7, né? 12:7. Antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Olha, antes que a poeira, quer dizer, o corpo, retorne à terra para se tornar o que era, antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Em outra versão da Bíblia, diz assim: o corpo volta ao pó que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. O apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele fala sobre a santificação do corpo, da alma e do espírito. Na semelhança do Deus Trino, do Iavé, que se manifesta nas três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos a semelhança de Deus triunicamente, assim como o nosso Pai, assim como Iavé se manifesta Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos a formação triúnica, corpo, alma e espírito. Nossa Senhora Maria, no capítulo 1 de Lucas, na oração de agradecimento a Deus por ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece, Senhor. Meu espírito exalta o Salvador. Então, você note bem, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos o sopro de Deus. Então, quando nós deitamos a sepultura, a Bíblia mostra que o nosso espírito, inerente com a alma, ela parte para Deus. No caso do homem de Deus, do cristão, ele vai para o paraíso aguardar a ressurreição. A pessoa que morre sem Jesus, a Bíblia nos mostra de uma forma clara que ela vai para o Hades, para o Sheol, para aguardar também a ressurreição, para ser julgado e posteriormente ser julgado por Deus, como diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então, a Ellen White está equivocada em dizer que nós somos só matéria. Nós temos corpo, nós temos alma e espírito. Jesus fala do inferno em Mateus 22:13. Ele fala que é um lugar de trevas, um lugar de tormento. Entendeu? Ele diz que o nosso Senhor ele fala mais sobre o inferno do que sobre os céus nas Escrituras Sagradas dos Evangelhos. A Ellen White diz que Satanás foi o bode expiatório dos nossos pecados. E isso não existe na Bíblia, pessoal. Não existe nenhum versículo na Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes. Nem sei quantas vezes eu já li a Bíblia. Toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu nunca vi nada, nem nos livros, nem no livro de Macabeus, de Eclesiástico, nem nos livros de Baruque, nem nos livros apócrifos que não foram inseridos na Bíblia, alguns que eu já li, eu não vi essa heresia dita pela Ellen White, que Satanás levou os nossos pecados. O que é isso? Foi o bode expiatório? Vamos aqui para Isaías. Isaías capítulo 56. Eu gosto muito de citar a Bíblia Sagrada. 53, né? 53:6. Vamos lá. O diabo já está se manifestando, né? Satanás está se manifestando na porta. Deixa o demônio se manifestar, pessoal. Preste atenção aqui na palavra, porque ele não quer que você preste atenção na palavra, por isso que ele fica se manifestando. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada um com os nossos caminhos. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Então, pessoal, aqui o profeta Isaías está profetizando do Messias que haveria de carregar os nossos fardos, as nossas iniquidades. Quem levou os nossos pecados foi Jesus, pessoal. E nada do diabo. O diabo, sim, ele está levando alguma coisa consigo. Uma condenação para o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Isso sim, podemos ter a certeza absoluta que diz nas Escrituras que Satanás, ele leva consigo uma condenação perpétua. Ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Isso sim, isso é verdade porque está na Bíblia.
A Ellen White diz que a purificação do templo começou desde 1844, no momento exato que ela tinha dito, tinha feito matematicamente uma conta para a vinda de Jesus. Como não aconteceu, ela então inventou uma nova heresia para encobrir aquela decepção de tantas pessoas, né? Eles citam muito Daniel, capítulo 8, versículo 13 e 14, que inclusive o tal de Foy, né? O Foy, que era a escola dela, né? O Foy, que era um pastor batista, e foi a escola da Ellen White, né? E tal, também tal de Guilherme, e eles citavam muito isso aí, mas aqui está se referindo aos macabeus, não tem nada a ver com as interpretações, recebe a ajuda dos macabeus, né? O livro Grande Conflito, Cristo continua purificando, mas nós sabemos que o nosso Senhor, ele deu a expressão, né? Tudo está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Ellen White diz que a pessoa não pode comer certos tipos de carne, como por exemplo porco. Você sabia que os adventistas não podem comer carne de porco? Diz que é um pecado? Ensino herético da Ellen White. Vamos para a Bíblia. Lá no Rio de Janeiro tem um restaurante na Barra da Tijuca que faz carne de cobra. Será que nós podemos comer cobra? Frita, assim como se come carne de boi? Em alguns países se come carne de cachorro. Aqui eu nunca vi. Se a pessoa falar assim, vamos comer a carne de cachorro hoje, você vai dizer assim, eca, né? Lá na Índia, as pessoas comem até barata frita. Até barata frita. É pecado comer barata? É pecado comer formiga frita, como acontece lá na África? Tem países da África que as pessoas comem formigas fritas. Nós não temos esse costume. Aqui nós comemos carne de vaca, e lá na Índia a vaca é adorada em plena via pública. Os indianos adoram a vaca. A vaca lá é uma deusa, é um deus. E nós aqui comemos vaca. Mas eles comem coisas lá que nós aqui ia ter nojo de comer. Afinal de contas, comer carne de porco é pecado? Vamos aqui para Gênesis. Vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos ver se a Ellen White está certa. Capítulo 9 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Versículo 3. Diz assim: tudo que se move, está dizendo aqui na Bíblia, tudo que se move, rastejando, voando, entendeu? Arrastando no chão, tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde. Eu vou repetir. Talvez vocês nunca ouviram esse versículo, né? Vamos lá. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento, e eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde. É pecado comer carne de cobra? Desde que você tire o veneno, não é pecado, porque está dizendo aqui na palavra de Deus. No entanto, os adventistas dizem que é pecado comer carne de porco, porque a carne de porco, segundo os cientistas, tem bactérias e micróbios que com 300 graus centígrados permanecem vivos. Sobre essas questões de micróbios que se permanecem vivos com 200, 300 graus centígrados, isso é uma questão em particular. O que a Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 9, versículo 3 de Gênesis, que tudo o que se move nós podemos comer. Entendeu? Então, mais uma coisa que a Ellen White, ela está equivocada em dizer a questão de fazer uma dogmatização, um ensino fundamentada na ideia. Porque muitas coisas que a Ellen White disse nos seus ensinos originais não são seguidos por mais de 70 membros da Igreja Adventista atual do Brasil e do mundo. Vocês sabiam que a maioria dos adventistas do Brasil e do mundo não seguem mais os ensinos da Ellen White? Estão seguindo a Bíblia Sagrada? Ellen White é apenas uma lembrança de 1844. A lembrança que eles teriam da Ellen White é a frustração do dia do desapontamento. Dia X, que ela havia marcado, me parece que foi 20 de outubro
de 1844 disse que Jesus voltaria. E Jesus não veio. Pessoas venderam, né? Venderam seus bens. O fim da lei é Cristo para a justificação daquele que crê, disse o apóstolo São Paulo. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós não podemos agora pegar as coisas da lei. O que Paulo diz aqui? Vamos aqui para Romanos capítulo 7. Epístola de Paulo aos Romanos, porque muita gente estava querendo, de qualquer maneira, viver uma vida cristã ainda baseada na lei de Moisés. Paulo diz aqui: ignorais, irmãos, falo que tem conhecimento